Olá pessoal, obrigado por mais esse vídeo, que eu queria falar, e trata-se da conclusão do batismo do cristão. O batismo ele se divide em 3 etapas para ser concluído. Por isso vamos olhar nas Escrituras para poder saber se o batismo bíblico anunciado é isso mesmo. Então nós vemos aí a primeira parte. A primeira parte trata-se da justificação. O que é a justificação? A justificação, na verdade, é quando o cristão que ainda não conhece a palavra e ele ouve a palavra de Deus e ele se arrepende. Esse arrependimento é o mesmo que aconteceu lá em Pentecoste, quando Pedro estava pregando sua primeira ministração para quase 3.000 almas, e elas se compungiram, ou seja, se arrependeram e perguntaram para Pedro: o que faremos, varões e irmãos? E aí Pedro respondeu e disse, arrependei-vos, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ali foi quando houve o arrependimento. Então, obviamente, eles iriam descer as águas, que significa nada mais, nada menos que o sepultamento para o mundo. E quando acontece esse ato, na verdade, assim que ele entra nas águas e sai, Deus perdoa todos os pecados passados na vida dele, É por isso que nós vimos, então, primeiro a justificação, Aí a segunda parte, nós vamos ver o processo da santificação, A santificação, ela ocorre quando aquele arrependimento foi sincero, o batismo foi sincero e verdadeiro. Então o novo cristão, ele sente fome e sede da palavra, E quando ele tem sede e fome da palavra, ele quer ouvir, ele quer ler, ele quer conhecer as Escrituras. Ou seja, as coisas do mundo já não faz parte dele, mas ele está sujeito, porque ele apenas foi justificado. Então, a busca da santificação, na verdade, trata-se justamente daquele convertido genuíno cristão, que após sair das águas, ele continua agora buscando a santificação. A santificação trata-se da limpeza do corpo, ou seja, aquilo que era normal no mundo, para ele não é mais. Ou seja, ele fumava, ele bebia, ele participava de bailes, de baladas, talvez as suas vestes eram imorais. Isso eu falo na questão tanto de homem como mulher, Então tudo isso tem que ser tirado dele, porque, como vocês sabem, o corpo, na verdade, é chamado templo do Espírito Santo, Então essa é a razão pela qual o batismo ele se divide em 3 partes, E falando dessa segunda parte, que é a santificação, ela é um processo de limpeza. É como um exemplo, Vejamos, se você pega um copo sujo de lama, É como um cristão que ainda não conhecia a palavra e ele é tirado para fora do mundo, Então ele é limpo, ou seja, tudo aquilo que ele tinha foi tirado dele, Então ele está, entre aspas, limpo, Mas ele tem que chegar ao processo de santificação, porque, como eu disse, se o
o cidadão ele pega um copo sujo de lama, ele não pode servir nada para ninguém. Então ele tem que fazer uma limpeza. E essa limpeza chama-se o processo de santificação, né? Que ainda não chegou à terceira parte, mas ele já está limpo. Limpo, que eu digo assim, pronto para servir, para estar pronto a servir através dele, né? A partir daí, quando o processo de santificação se conclui, então nós vamos observar que uma nova etapa aparece, né? Porque, como já vimos, a primeira parte ele foi justificado, ou seja, ele estava sujo de pecados do mundo e ele foi lavado e sepultado para o mundo, ou seja, para aquele chiqueiro que existia do mundo na vida dele, ele foi tirado e limpo. E o processo de santificação é justamente agora limpar o corpo, né? Como é o caso do copo, limpar o copo para poder servir a Deus, né? Então, quando ele está completamente limpo, ou seja, o desejo dele se baseia unicamente na palavra, em viver a palavra, em estar na palavra, estar com a palavra, é onde ocorre então o batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, ele só vem quando o vaso está 100% limpo, né? Agora ele vem, é como João disse, né? Que ele batizava com o batismo do arrependimento, mas viria um após ele que batizaria com o Espírito e com fogo. Esse fogo, na verdade, ele vem esterilizar o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, né? Então, a partir desse momento em que você é batizado com Espírito e com fogo, se torna uma pessoa selada, ou seja, como diz a Escritura, né? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque ele não mais é guiado pelos seus próprios pensamentos, mas ele é guiado por Deus através do seu Espírito. Então, ele começa a ver o pecado para se desviar, ele passa a aconselhar aqueles que ainda estão no mundo sobre a questão da palavra de Deus, né? Então, se nós observarmos a justificação, nós vamos observar, eu não vou ler, mas eu vou citar aqui, né? Em Romanos 5:1, né? E 1 Pedro 3:21. Essa é a base da justificação, né? Quando chegamos na santificação, nós vamos observar o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, né? E também Mateus, capítulo 5, verso 6. Se houver um tempinho, eu vou ler, tá bom? Aí, quando vem o batismo do Espírito Santo e com fogo, aonde nós vamos concluir em São Lucas 24:49. Com isso, essas três fases, né? Logo, essas três fases, né, sela o cristão, que é através dessas três partes do batismo, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. A partir daí, ele é chamado nascido de novo. Agora, ele não é mais considerado nascido do sexo, ou seja, de papai e mamãe, mas ele se torna agora um nascido de Deus, porque agora Deus passa a habitar neste coração, para poder conduzi-lo por este mundo cheio de pecados, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é assim, muitas pessoas que estão em diversas organizações religiosas, elas chegaram ao ponto de um dia estar num culto, né? E o pregador lá fez um apelo de altar, né? Quem quer aceitar Jesus? E muitas vezes as pessoas, elas são levadas a aceitar não por arrependimento, mas por emoção. Ela se sentiu tão bem na pregação que ela diz, eu aceito. Mas quando ela sai daquela organização,
aí na rua ela começa a cometer as mesmas falhas, o mesmo pecado. Então aquilo foi uma sensação, não foi arrependimento, não é? Então, quando nós podemos perceber isso, nós vamos ver que cada pessoa que teve esse momento numa organização, ele sai de lá cometendo pecados, mas porém, ele diz, eu sou batizado. Batizado na água é apenas uma justificação, né? Ou seja, ele estava no despojo da lama, aí lá dentro ele teve a consciência através da emoção e sentiu que deveria levantar a mão e aceitar Jesus. Quando ele sai lá fora, ele começa a praticar as mesmas coisas. E daí aquela organização, aquele líder, aquele dirigente, aquele pastor, ele então convida ele para descer as águas. E ele vai. Só que ele não teve nenhum ensinamento. Ele não teve conhecimento de Deus na sua essência, que é através da palavra. E com isto, ele vai e desce as águas. E no ato de descer as águas, também, muitas vezes, ele é levado por emoção, né? Até chega a chorar. Mas, quando sai de lá, comete erros, falhas, pecado. Por quê? Não deu início ao processo de santificação, né? Então, esse não é um batismo verdadeiro cristão, né? Então, o que acontece? Eu costumo muito dizer para as pessoas, muitas pessoas nas igrejas, né, elas levantam a mão quando o pregador diz quem quer aceitar Jesus. Eu costumo dizer, aceitar é fácil dentro da organização. Eu quero ver receber Cristo. Porque quando a pessoa recebe Cristo naquela chamada de altar, quem quer aceitar, e ele aceitou e recebeu, ele já sai dali, né, sem nenhuma justificativa para voltar ao mundo. Ele quer se aprofundar, né, no conhecimento de Deus, buscar a santificação, como diz a Bíblia, né, sem santificação é impossível, né, ver a Deus, né? Como o caso da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, quando ele recebe Cristo, então o coração dele começa a pulsar, querer mais, quer conhecer, quer saber, né? Então isso é um ponto evidente, né, do verdadeiro batismo, quando a pessoa recebeu a Cristo. E quando ela recebe a Cristo, ela passa a ter fome de conhecimento de Deus, não é? Agora, isso é um processo que não é humano, é sobrenatural, né? Então, eu quero aproveitar e ler para vocês o que foi dito aqui em Romanos 5:1, né? Para que não ficamos em falta, né? Nós vamos ver aqui em Romanos capítulo 5, verso 1, que foi a questão da justificação, né? Quero ler aqui para vocês, Romanos capítulo 5, verso 1, que diz assim, olha, quer ver? Romanos 5:1, ó. Romanos 5:1. Olha só o que diz aqui em Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificado, lembra que eu falei que a primeira parte é a justificação? Então, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse processo de justificação é como eu acabei de falar, né? Muitos aceitam, mas não recebem, né? É isso. Então, quando aqui no livro de Romanos diz, sendo, pois, justificados, ou seja, os pecados que tinha daquele momento para trás, foi apagados, né? Deus apagou eles, né? Quando a justificação é sincera, quando a pessoa foi sincera e recebeu a Cristo em seu coração, né? Para dar início ao processo da santificação. Também nós vamos ver em 1 Pedro, né, 3:21, que
refere-se justamente ao mesmo fato, né? Que diz assim, ó, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, Romanos 5:1, 1 Pedro 3:21, nós vamos ver aí que a pessoa ela começa então agora a andar num processo de busca da santificação, porque os pecados passados foram perdoados, mas agora ele tem que buscar a santificação para que ele prossiga na fé, tá? Em Jesus Cristo, né? Depois eu citei também na santificação Hebreus 12, 14. Perdão, desculpa, é minha caneta que caiu. Então Hebreus 12, 14, que é o processo da santificação, que diz assim, olha, observa. Hebreus 12, 14. Olha só. Hebreus capítulo 12, verso 14. Olha o que diz aqui. É o processo da santificação. Eu já até citei em palavras para vocês, mas diz assim, olha, observa. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você teve um processo de justificação, né? Ou seja, seus pecados passados foram apagados, mas a natureza pecaminosa continua em você. Quando você começa a buscar o processo de santificação, é como está aqui, ó. Você começa a ter uma vida cristã, porque a sua fome da palavra vai te limpando de toda aquela imundície que havia do mundo em você, né? Por isso que Hebreus 12, 14 diz que agora você anda em paz com todos e buscando a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, vocês observam que o batismo bíblico ele é tão maravilhoso que quando ele conclui em Lucas 24, 49, é onde nós podemos observar agora o batismo com o Espírito Santo e com fogo, conforme o próprio João Batista disse que Jesus batizaria com fogo e com o Espírito Santo. Então, Lucas 24, 49 diz assim, olha, observa. Lucas 24, 49. Observa. Lucas 24, 49. Olha só. 24, 49. Olha o que diz. Jesus prometeu. Isso é uma promessa. Uma vez que você se arrependeu, desceu as águas, ou seja, foi sepultado para as coisas do mundo, né? Então começou ali o processo de justificação, né? E em seguida vem a santificação. A partir daí você vai buscar, quando você já está limpo, ou seja, vivendo na palavra, sempre tendo fome na palavra, é a hora que o Espírito Santo vem até você, examina a casa que ele vai habitar, para ver se realmente ela está limpa, e aí conclui-se então aqui em Lucas 24, 49, que diz assim, olha, eis que vos envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Como foi lá, é aqui. Lá eles foram revestidos com o Espírito Santo e com poder. Aqui é a mesma coisa. Quando chega esse ato aqui, o Espírito Santo ele vai fazer morada em você. Porque agora você não vai mais andar com seus próprios pensamentos, não vai falar com a sua boca a sua própria vontade.
mas você vai andar conforme o Espírito Santo te guia. Você vai falar aquilo que Deus concorda na sua boca. Porque Deus hoje ele está andando em carne humana por todo o planeta, né? E baseado nisso, nós devemos verificar muitas pessoas que se dizem evangélicos, cristãos, que são batizados com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz: pelos frutos conhecereis. Pelos frutos conhecereis quem é de Deus e quem não é. É aí que nós fazemos o exame, se a pessoa realmente teve um novo nascimento, ou seja, ele não mais é considerado um cidadão normal, nascido de papai e mamãe, mas agora ele é nascido de Deus. Quando ele é nascido de Deus, que nós chamamos de novo nascimento, não é ele mais o seu próprio guia, mas Deus é o seu próprio guia, levando ele a uma vida plena em santidade e santificação. E a vontade dele, o prazer dele, fica exclusivamente na palavra, não é? Porque a palavra é um livro misterioso para as religiões. Eu não dou crédito em nenhum teólogo, porque são especialistas nas letras, mas Deus é tão simples. Jesus Cristo é muito simples. Ele disse que a sua palavra seria revelada aos pequeninos, tá? E não aos sábios e entendidos. Vocês pegam agora o que é sábios e entendidos, né? Mas é aos pequeninos, né? Porque se vocês observarem, a Escritura Sagrada ela foi toda escrita em formas de parábolas. Mas quando os discípulos chegaram para Jesus e disse: por que, mestre, tu fala por parábolas? Ele disse: para eles eu falo. Para quem? Para os sabidos e entendidos daquelas religiões daqueles dias. Mas ele disse: mas para vós falo abertamente. E esse abertamente é a revelação que ele faz para o genuíno cristão. Por isso que muitas vezes há muitas contendas entre pessoas denominacionais, seja ela qual for, quando um cristão fala algo que está na alma dele, que veio de Deus, porque parece absurdo para um crente denominacional compreender as palavras que aquela pessoa falou, mas ela não falou por si só, ela falou porque Deus estava transmitindo através dela a verdade. Por isso que tem muitas pessoas nesse mundo perdidas, pensando que estão salvas e não estão, porque na verdade elas não buscaram viver Deus, mas buscaram viver uma certa doutrina de uma certa organização que satisfazesse o ego delas. Por isso que Jesus disse que nesse tempo do fim agora, muitos teriam comichões nos ouvidos e não daria atenção à sã doutrina. Mas a sã doutrina é da palavra. Todas as religiões têm doutrinas, por isso que há um monte de religiões. E essas doutrinas têm guiado muitas pessoas para o inferno. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro cristão, ele queira ou não, ele mostra a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque tudo nele é mudado. Os seus costumes, suas vestes, suas palavras, seus pensamentos, os conselhos, o desejo, a fome que ele tem da palavra e ao mesmo tempo o desejo que ele tem de querer falar para as pessoas aquilo que Deus está no coração dele fazendo. Então o desejo dele é que
outras pessoas ouçam, que outras pessoas vivam aquilo que ele está vivendo. Então esse é aquele batismo que foi concluído, não é? Não mais o homem vive por si só, mas Deus no homem guiando o homem. Por isso que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E nós devemos sempre nas orações pedir ao Senhor: Pai querido, guia-nos, Senhor, nos teus caminhos, para que possamos andar retamente na tua presença. Então, irmãos, o que eu tinha para dizer sobre esse tema, né, a conclusão do batismo cristão, seria isso, né? O que eu posso dizer agora é que vocês que ouvirão esse vídeo, põem na mente, porque muitos estão nas igrejas, mas no mundo comete falhas, no mundo erram, no mundo ouvem pessoas chamar lá crente safado, crente é isso, crente... Não, o verdadeiro cristão é aquele que segue a Cristo, que Cristo é a palavra, e é a palavra que doutrina um verdadeiro cristão. Que a graça de Deus possa abençoá-los, que a graça de Deus possa guiá-los em toda a verdade e que a graça de Deus possa conduzi-los nos caminhos do Senhor. Que eu peço a vocês, medite, porque estamos no finalzinho da história deste mundo. Deus os abençoe, em nome de Jesus. E se quiser, inscreva-se e clique no sininho para receber os novos vídeos. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.